Ó, não vi vocês chegando. Olá, meu nome é Fabrício Luzene, sou do grupo 101, Landel de Moura, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Pompeia. E hoje vou contar para vocês um pouco do escotismo. Vamos começar no escotismo mundial e vamos até o nacional. Então, siga meus bons. Bom, o escotismo, para quem não sabe, é um movimento fundado em 1907 pelo ex-general Robert Baden-Powell, após ele se afastar do exército da Inglaterra. Apesar de militar, o inglês não queria deixar como herança para o movimento escoteiro as características do exército, mas aproveitou técnicas que seriam úteis no desenvolvimento de jovens para criar um movimento educativo. Baden-Powell utilizou dos aprendizados que o tornaram coronel aos 33 anos e lhe garantiram a fama de Impisa, o lobo que nunca dorme, em português, para ajudar a juventude. No dia 1º de agosto de 1907, Baden-Powell levou 20 rapazes para a ilha de Boston, no Canal da Mancha, para realizar o primeiro acampamento escoteiro do mundo. Ao longo de 8 dias, ele aplicou diversos ensinamentos sobre a vida, trabalho em equipe e acampamentos, fogueiras, jogos, rastreamento, dedução e observação, técnicas de primeiros socorros e boas ações. Ele havia pensado em tudo para que os jovens pudessem voltar para suas casas independentes e com novas habilidades. Entusiasmado com os bons resultados desse acampamento, Baden-Powell começou a escrever um livro chamado Escotismo para Rapazes, publicado em 1908, com inicialmente 6 capítulos, de janeiro a maio, vendido em bancas de jornal. As recepções das ideias de Baden-Powell foram tantas que em poucas semanas, centenas de patrulhas escoteiras estavam formadas, praticando escotismo. Rapidamente, o movimento se espalhou por vários países do mundo, chegando à América do Sul em 1908, ao Chile. Temendo a degeneração de suas ideias, verificando a necessidade de integrar todos dentro do movimento que crescia rapidamente, Baden-Powell passou a dedicar-se à organização do movimento escoteiro, que não era sua ideia original. Ele desliga-se do exército em 1910 e ingressa no que chamou de sua segunda vida, dedicada ao crescimento e fortalecimento do escotismo. Ainda em 1910, é criado o escotismo do mar, bem como surgem dentro do movimento as Girl Guides, ou seja, as guias escoteiras. A partir de 1912, Baden-Powell passa a viajar pelo mundo, divulgando e unindo o escotismo, que se desenvolve agora como uma fraternidade mundial. Também em 1912, foi publicado o primeiro Manual das Guias, com o título Como as Moças Podem Ajudar o Império, escrito por sua irmã, Agnes Baden-Powell. Foi em 1916 que, a pedido das crianças menores que queriam participar do movimento, que antes não aceitava crianças menores, Baden-Powell criou o Ramo Lobinho, baseado no livro da Jungle, de Rudyard Kipling, com o auxílio da sua irmã Agnes. No ano seguinte, é construído informalmente o primeiro Conselho Internacional de Associação de Guias da Inglaterra e é publicado o texto base do guidismo, escrito por Baden-Powell especialmente para as guias. O escotismo, então, recebe de William F. Du Bois Maclaren uma área de terra na floresta de Epping, arredores de Londres, onde se instala o Gilwell Park, centro de formação de chefes de escoteiros. E esse curso ele passa a ser chamado de curso para insígnia de madeira, porque os que completam o curso recebem um colar de contas e um lenço com um pedaço de tecido atrás, com a trama característica do clã dos Maclaren. Em 1930, Lady Olave Baden-Powell, que é a mulher dele, aclamada chefe guia mundial, função que exerceu até 1976, quando veio a falecer. A última presença pública de Sir Baden-Powell para os escoteiros foi em 1937, no 5º Jamboree Mundial em Vogelzang, Holanda, depois que viajou para o Quênia, onde fixou residência a partir de 1938, juntamente com Lady Olave, e onde ele morre neste local. A principal organização representativa internacional é a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, OMME. O escotismo é o maior movimento organizado de educação não formal. Em setembro de 2005, as estatísticas apontam que o escotismo está presente em 216 países e territórios, com um total de 28 milhões de afiliados, havendo apenas 6 países sem o movimento. Antes de falarmos sobre o escotismo nacional, aqui, obviamente no Brasil, temos de falar primeiro sobre a modalidade do ar. O que acontece? Antes o escotismo tinha a modalidade principal e a modalidade do mar, que foi criada por Baden-Powell. Só que a modalidade do ar não foi idealizada nem por Baden-Powell, nem mesmo na Inglaterra. A modalidade teve sua origem aqui mesmo no Brasil. Dia 28 de abril de 1938 é oficializado o primeiro grupo da modalidade escoteira do ar, o Grupo Escoteiro do Ar Tenente Ricardo Kirk, tendo como responsáveis o Major Aviador Rodolfo Vidal, o Tenente Coronel Aviador Vasco Alves Seco e o Primeiro Sargento
telegrafista Jaime Janeiro Rodrigues, na época servindo ao 5º Regimento de Aviação, atual Sindacta II, em Curitiba. Em 19 de abril de 1944, foi criada a Federação Brasileira de Escoteiros do Ar, a qual congregava todos os grupos escoteiros da modalidade, na época se restringindo aos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O brigadeiro Nero Moura, em 26 de julho de 1951, então ministro da Aeronáutica, reconhecendo a tamanha expansão registrada e seus valiosos objetivos, entre eles incentivar o interesse dos jovens sobre a aeronáutica, determinou que todas as unidades de Força Aérea Brasileira dessem total apoio à modalidade do ar, o que acontece até os dias de hoje. Então foi isso que aconteceu. Foi criada a modalidade do ar aqui mesmo no Brasil. Não foi em outro lugar, a gente, pioneiro aí, é nóis. Então agora eu vou falar sobre o escotismo nacional. Obviamente, quando ele chegou aqui no Brasil. A gente falou da modalidade do ar primeiro, por capricho meu mesmo. Mas vamos falar agora do escotismo nacional. A primeira notícia sobre o escotismo publicada no Brasil foi no dia 1º de dezembro de 1909, na 13ª Revista Ilustração Brasileira, editada no Distrito Federal no Rio de Janeiro e com circulação nacional. A reportagem tinha o título Scouts e a Arte de Escutar. Exatamente, escutar. Ocupava 3 páginas e apresentava 7 fotografias. A matéria fora preparada na Inglaterra pelo primeiro-tenente da Marinha de Guerra Eduardo Henrique Weaver, onde se encontrava a serviço. Teve, assim, a oportunidade de presenciar o nascimento do movimento escoteiro, Scouting for Boys, criado em 1907 pelo general Baden-Powell. Na época, juntamente com o tenente Weaver, encontrava-se na Inglaterra um numeroso contingente de oficiais e praças da Marinha, preparados para guarnecer os novos navios de esquadra brasileira em construção. Um grupo de suboficiais entusiasmou-se tanto com o revolucionário método de educação complementar, entre eles o suboficial Amélio Azevedo Marques, que fez seu filho Aurélio ingressar em um grupo de escoteiros locais. Assim, o jovem Aurélio Azevedo Marques foi o primeiro escoteiro brasileiro. Olha só. Quando voltaram para o Brasil, os militares trouxeram consigo o uniforme dos escoteiros ingleses no valor de 30 libras esterlinas, que era na época a moeda de troca. O encouraçado Minas Gerais, navio onde estava embarcada a maioria dos militares interessados em trazer para o Brasil o movimento escoteiro, chegou ao Rio de Janeiro em 17 de abril de 1910. No dia 14 de junho do mesmo ano, na casa número 13 da rua Tiochoro, no Catumbi, Rio de Janeiro, reuniram-se formalmente todos os interessados pelo escotismo embarcados nos navios que haviam chegado ao Brasil. Naquele local foi oficialmente fundado o Centro Boys Scouts no Brasil. O evento foi informado aos jornais, os quais publicaram a carta recebida da comissão diretora do evento. A correspondência enviada para o jornal começava nos seguintes termos: a imprensa desta capital, brilhante e poderoso fator de progresso, campeã de todas as ideias nobres, vem o Centro de Boys Scouts do Brasil solicitar o auxílio de sua boa vontade, o esteio de que necessita para que em todos os lares brasileiros penetre o conhecimento quanto à pátria pode ser útil à instrução dos Boys Scouts. Espalhou-se pelo país, sendo adotado inclusive como proposta educativa governamental. Com o tempo, foi se modificando em alguns aspectos, adaptando às mudanças da sociedade, por exemplo, passando a aceitar garotas em seus quadros e ampliando a faixa de atendimento para jovens na idade de 7 a 21 anos. No país, existem 2 associações escoteiras: a União dos Escoteiros do Brasil, UEB, fundada em 1924, como resultado da união de diversas associações escoteiras existentes na época, daí o nome União dos Escoteiros, e filiada à Organização Mundial do Movimento Escoteiro. A União dos Escoteiros do Brasil adota uma organização vertical, definindo parâmetros de ação para unidades locais, grupos escoteiros e seções autônomas, associados através de um programa único, visando maior coesão entre todos os membros. Assim, a gente vai terminar nossa jornada pela história do escotismo. Foi um vídeo que tá meio lerdo assim, minha pessoa, mas é porque eu nunca vi um vídeo nesse formato antes, então desculpa qualquer coisa. O meu grupo escoteiro é o Grupo Escoteiro do Ar, como eu já disse, Landel de Moura 101. Ele fica no bairro Pompeia, na igreja matriz do bairro Pompeia, aqui em Belo Horizonte. Se você que viu esse vídeo ficou entusiasmado, assim, você quer conhecer o movimento, pesquisa e vê se você acha algum grupo perto da sua localidade, perto da sua casa, e vem pra ele, vem conhecer, você passa um dia lá, vê se você gostou.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de eu ter errado algumas coisinhas aqui. Mas errar humano, como todo mundo sabe. Um bom dia para todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite e sempre alerta.